Voltando então, vamos dar continuidade à segunda parte da aula sobre solidariedade passiva. E aí nós vamos iniciar, né, do artigo 278, que trata do ônus adicional na solidariedade passiva. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Gente, como a solidariedade passiva ela implica numa responsabilidade maior por parte dos devedores, né, que cada devedor pode ser chamado a responder pelo todo, porque o Haftung, né, a responsabilidade dele é essa, embora o seu débito seja da sua cota parte, ele responde pelo todo. Então, sempre que houver após, por exemplo, a celebração do contrato, né? Então, se posteriormente à celebração do contrato houver ali um aditamento desse contrato, com a inclusão de uma nova cláusula que estipule ali um valor de juros diferenciado, um ônus maior para os devedores, que não estava previsto no contrato inicial, se não houver o consentimento de todos os codevedores em relação a esse aditamento contratual, eles não serão responsabilizados por esse ônus, né, que veio posteriormente. Somente aquele devedor que consentiu com esse aditamento é que vai responder de forma individual por esse acréscimo, né? Justamente porque, como a solidariedade ela implica, né, uma responsabilidade maior, então é necessário que, no caso do contrato, todos consintam, todos estejam de acordo com este aditamento, que vai aí acrescer um ônus maior para os devedores. Então, se não houver o consentimento de todos, somente o que consentiu é que vai responder justamente por esse ônus, certo? Então, é uma regra estipulada, prevista aí no artigo 278. Com relação à defesa dos devedores solidários, como a gente já conversou, defesa quando a gente fala em exceção, perdão, é uma forma de defesa, né, aquilo que o devedor usa para realmente contrapor aquilo que está sendo dito, que está sendo afirmado, exigido pelo credor. Então, é necessário a gente tratar aqui sobre essas defesas dos devedores solidários. Isso acontece sempre, normalmente, no bojo de uma ação judicial. Quais são as defesas comuns, ou seja, aquelas que podem ser alegadas por qualquer um dos devedores? Então, a prescrição da dívida é uma defesa comum. Qualquer devedor que for cobrado pode alegar em defesa, né, em relação àquilo que está sendo cobrado, a prescrição da dívida. A nulidade da dívida também, a extinção da dívida porque já houve pagamento, por exemplo, pode ser alegado por qualquer um dos devedores. Agora, existem defesas que são próprias a um ou alguns devedores, que não podem ser utilizadas por todos os devedores. Então, no caso, por exemplo, da compensação, a compensação é quando devedor e credor são devedores e credores recíprocos, né? Então, o devedor ele tem uma dívida com o credor, mas o credor também tem uma dívida com o devedor. Então, nesse caso, ocorre uma compensação do valor dessas dívidas, né, até o limite. Então, se entre um dos devedores houver uma compensação a ser alegada em relação ao credor, somente esse devedor que tem esta compensação é que pode alegá-la. Se outro devedor for demandado pelo credor, ele não pode alegar esta compensação deste outro devedor para com o credor. Por quê? Porque a compensação ela está relacionada entre aquele devedor e o credor. Eles que são devedores e credores recíprocos. Se esse devedor que está sendo cobrado não tem nenhuma compensação, então ele não pode alegar essa defesa na ação que está sendo proposta pelo credor. Então, nesse caso, é uma defesa
própria. Própria por quê? Porque diz respeito apenas a um dos credores. Existem outros exemplos, a dação em pagamento, novação, compensação, transação, que também são institutos que a gente ainda não viu, então eu vou deixar para depois a gente tratar sobre esses aspectos. Mas o importante é vocês saberem, as defesas comuns podem ser propostas por qualquer um dos devedores, e vai beneficiar todos os devedores, mas as defesas próprias, elas só podem ser opostas por o devedor respectivo, que diz respeito a ele, e daí não beneficia os demais. É a regra do artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, ou seja, as defesas próprias, e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Foi exatamente isso, então, que a gente explicou. Então, o devedor demandado, aquele contra quem está sendo proposta a ação, ele pode opor, ou seja, ele pode apresentar as exceções, ou seja, as defesas que lhe forem pessoais, que lhe forem próprias, como a compensação, e também a comum, aquelas que forem comuns a todos os devedores. Mas não aproveitam as exceções próprias, as exceções pessoais aos outros devedores, certo? Outra questão, renúncia à solidariedade passiva. Essa é uma questão bem importante, que está prevista lá no artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Pessoal, renúncia é um ato de disposição de direitos, certo? E significa que o credor está renunciando à solidariedade em relação àquele devedor ou alguns dos devedores ou a todos os devedores. Ah, Valéria, significa que ele está abrindo mão de cobrar a dívida? Não. Abrir mão de cobrar a dívida é remissão, é perdão. Renúncia, né, é abrir mão apenas da solidariedade, que é justamente a possibilidade dele cobrar de alguns ou de todos a integralidade da dívida. Então, se ele renuncia à solidariedade em favor de todos os devedores, significa que se a prestação for uma prestação divisível, por exemplo, pagamento em dinheiro, esta obrigação deixa de ser solidária e passa a ser uma obrigação divisível. Se ele abrir mão de todos, renunciar, né, à solidariedade em relação a todos os devedores de uma prestação que era solidária e indivisível, como ele renunciou à solidariedade, a obrigação passa a ser apenas uma obrigação indivisível, certo? Então, nesse caso, é dessa forma que se resolve. E se a renúncia for uma renúncia relativa, ou seja, operada apenas em favor de um ou de alguns dos devedores? Aí o credor divide a obrigação em duas partes. Então, pela qual responde o devedor favorecido somente por sua cota, né? Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Isso, que daí a gente já vai justamente tratar dessa questão. Fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, olha só, eu tenho um credor A, que ele tem ali um crédito de 30 mil com os devedores B. Deixa eu ativar aqui no computador. Ele tem um crédito solidário em relação aos devedores B, C e D. Olha aqui, eles estão unidos pela solidariedade. Então, esse crédito de 30 mil, esse valor de 30 mil, o A, em tese, pode cobrar, se ele quiser, a integralidade do C, a integralidade do D ou a integralidade do B. Ele tem esse direito, justamente porque eles respondem pelo todo. Mas o A resolve, por qualquer motivo, que agora não nos interessa, renunciar à solidariedade em relação ao devedor B.
Significa o quê? Que ele está exonerando da solidariedade o devedor B. Significa que agora ele só vai cobrar do devedor B o valor da cota parte do B, que nesse caso é 10 mil. Então ele cobra do B apenas a cota parte dele, que é 10 mil. Os demais devedores C e D continuam solidários pelo remanescente. Qual é o remanescente? 20 mil. Então, o A pode cobrar a totalidade do remanescente, ou seja, dos 20 mil do C, ou a totalidade do remanescente, que seria os 20 mil do D. Mas do A, como ele renunciou, então ele apenas tem o direito de receber o B, de receber os 10 mil, perdão. Então, gente, essa renúncia ela não pode ser uma renúncia que deixe dúvidas quanto a esse desejo do credor de renunciar. Havendo dúvidas se houve ou não renúncia à solidariedade, presume-se que não houve, ok? Então, a renúncia ela tem que ser uma renúncia que não deixe dúvidas de que realmente ele está abrindo mão da solidariedade, está exonerando da solidariedade aquele devedor, ou todos os devedores, ou alguns dos devedores, certo? Essa solução que a gente acabou dando aqui, que decorre justamente do artigo 282, ela está reforçado esse entendimento no enunciado 349 do Conselho da Justiça Federal. Então, procurem esse enunciado, que eu coloquei justamente aqui para vocês verem, buscarem, para vocês justamente terem mais ainda concretude dessa solução que foi dada aqui. Então, para finalizar, havendo então renúncia, né, exoneração da solidariedade do devedor B, ele responde por 10 mil apenas. Então, permanece o schuld, que é o débito, mas reduz o haftung, que é a responsabilidade. Porque antes da renúncia, ele devia 10, mas respondia por 30, porque ele era devedor solidário. Mas depois da renúncia, ele vai dever os 10, continuar devendo os 10 e respondendo somente pelos 10. Ele não responde mais pelo restante, pela totalidade, né, da dívida que era de 30 mil. Já os demais devedores que não foram beneficiados pela renúncia, eles continuam respondendo por 20 mil solidariamente. Embora o schuld, a dívida do C, seja apenas 10 e a do D seja também apenas 10, a responsabilidade deles é por 20, porque é uma responsabilidade solidária. Então, o A pode se voltar e cobrar do C os 20, se ele assim o desejar, porque ele continua solidário pelo remanescente, ok? Então, quais são os principais efeitos da renúncia? Os contemplados, né, pela renúncia, pela exoneração da solidariedade, continuam devedores apenas de sua cota-parte. Então, eles não deixam de dever, mas eles vão dever apenas agora a sua cota-parte. Outro efeito é que eles suportam sua parte na insolvência de seus ex-codevedores. Isso aqui nós vamos explicar logo mais à frente, né? Então eu peço que vocês aguardem um pouquinho para que vocês realmente compreendam melhor. E o terceiro efeito, o credor só pode exigir dos outros codevedores, abatendo no débito o valor do devedor exonerado. Então, claro, tem que abater do débito total o valor da cota-parte do devedor que foi exonerado da solidariedade, porque agora ele vai dever só a cota-parte dele, que é o que a gente acabou de ver ali no exemplo. Bom, esse artigo 283, ele fala das relações internas, mais especificamente do direito de regresso e rateio da cota do devedor insolvente, que a gente acabou de falar ali atrás. Então, o que dispõe o artigo 283? O devedor que satisfez a dívida por inteiro
tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Então, aqui, primeira coisa, esse artigo 283 está tratando das relações internas, ou seja, daquelas relações que unem os devedores entre si, certo? E não das relações externas. Isso é importante. Então, claro que aquele devedor que pagou a dívida por inteiro, vamos pegar aqui o exemplo. Então, eu tenho 4 devedores, 5, A, B, C, D e E. Eles são devedores do credor da quantia de 100. O credor cobra o 100 do A, só dele. E o A, como é devedor solidário, paga o 100, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? O A pagou o 100, o credor está satisfeito? Deixa eu mudar aqui só para a gente... O credor está satisfeito? Sim, o credor está satisfeito. Então, agora, o nenhum deles deve mais nada para o credor, concordam? Como o A pagou a totalidade da dívida, o credor está satisfeito. Então, nas relações externas, os devedores nada mais devem ao credor, porque ele está satisfeito. Ele recebeu o 100 que ele tinha direito do A. Tudo bem? Agora vamos para as relações internas. O A pagou a dívida toda, mas ele só devia a cota parte dele, que era 20. Por quê? A responsabilidade era pelo todo, mas ele só devia a cota dele, que era 20. Então, nesse caso, ele vai se voltar contra os demais devedores e exigir a cota parte de cada um. A dele era 20, então é claro que a dele ele não vai poder exigir, mas a dos demais, né, ficou 80. Então ele vai exigir do B 20, do C 20, do D 20 e do E 20. Só que o E é insolvente, ou seja, ele não tem patrimônio para pagar esses 20, certo? Ele deve, não nega, mas não tem como pagar. Então, ele é considerado insolvente. Neste caso, a pergunta que vem é quanto que A pode cobrar de B, C e D diante da insolvência do devedor E? Então, nas relações internas, o artigo 283 deixa bem claro que divide-se igualmente por todos a do devedor insolvente, se o houver. Então, nesse caso, o A, que pagou o 100, mas devia apenas 20, eles vão ratear entre eles a cota do E, que era insolvente. Então, o A pagou o 100, né? Mas ainda vai responder por mais 5. O B vai pagar a cota dele, que é de 20, mais 5, que é a parte da cota do E, que é insolvente. O C vai pagar a cota dele, mais uma parte da cota do E, que é insolvente. E o D vai também pagar a cota dele, que é 20, mais uma parte da cota do E, que é insolvente. Então, de modo que cada um, nesse caso, vai responder por 25. O A, 25, o B, 25, o C, 25 e o D, 25. Certo? Então, essa é o teor aqui do artigo 283. Por que a gente colocou 20? Porque presume-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Se essas cotas partes, se essa divisão aqui não for uma divisão igualitária, isso tem que estar previsto no contrato. Porque se não houver essa previsão, presume-se que as cotas partes são do mesmo valor para todos os codevedores. Certo, gente? Então, aqui, lembrando que nós estamos falando das relações externas, né? E aqui, que é justamente o devedor, o teor do artigo 283, que fala justamente da cota parte, do rateio da cota parte do devedor insolvente. Então, o direito de regresso é o direito que o A tem
de se voltar contra os demais devedores e exigir a cota parte de cada um, sabendo-se que se houver um devedor insolvente, eles vão então ratear. Ratear significa dividir entre eles a cota parte desse insolvente. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. O 284 também continua falando de rateio, mas agora ele fala de um rateio ainda maior. Olha só, no caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês novamente entenderem. Não coloquei como figura, mas acho que vai dar para entender. Se 4 são os devedores solidários e um deles cai em insolvência, os outros 3 respondem em partes iguais pela cota deste, como a gente acabou de explicar ali atrás. Ainda que um desses devedores, tenha sido exonerado da solidariedade pelo credor. Então, eu vou voltar ali para que vocês tentem novamente entender, certo? Então, vamos tentar mudar aqui. Deixa eu colocar por uma caneta, só que agora eu tenho que mudar essa cor, porque senão eu vou mudar aqui para um amarelo. Olha, então nós temos aqui, eu vou deixar aquele exemplo lá de lado e vou voltar para esse exemplo aqui. Então eu tenho o A, o B, o C, o D e o E, que são credores, que são devedores solidários de 100, tá? Deste credor. Eu vou apagar aqui essa observação. O que vai acontecer? O credor exonerou, vou escrever aqui, meu Deus, acho que não vai sair, exonerou do pagamento, exonerou da solidariedade o devedor A, ok? Então, ele está exonerado. Significa o quê? Que o A deve apenas quanto? Quanto que é o débito do A? 20. Certo? E ele pagou apenas os 20, justamente porque ele foi exonerado da solidariedade. E aí o credor foi e cobrou o restante da dívida do B. Certo? Quanto que era o restante da dívida? 80. Porque como a dívida, o total era 100, mas o credor exonerou da solidariedade o A, então agora o A responde apenas por 20. E o B, o C, o D e o E continuam solidários pelo restante. O restante vai ser quanto? 80. Certo? Então, eles continuam solidários pelo restante. Então, nesse caso aqui, o B foi e pagou os 80 para o credor, certo? E agora? Então, nas relações externas, o credor está satisfeito? Sim, ele recebeu 20 do A e recebeu os 80 do B. O credor satisfeitíssimo libera todos os devedores da obrigação. Então, relações externas, tudo ok. E nas relações internas, gente, como é que fica? Não vou usar essa disposição aqui, porque vai mais confundir vocês. Eu tenho lá um devedor, exonerado da solidariedade, que só respondeu por 20. Eu tenho um credor que pagou, um devedor que pagou sozinho o remanescente, que foi o B, e eu tenho lá os outros 3 devedores, o C, o D e o E. Então, o B poderia exigir do C 20, do D 20 e do A 20. Concordam?
porque é a cota-parte de cada um. Então, cada um continua devendo sua cota-parte. O D devia 20, mas pagou 80, então agora ele tem 60 para, em regresso, exigir do C, do D e do E. Ocorre que quando ele foi cobrar o E era insolvente. E agora? Eu tenho o E insolvente e eu tenho o A exonerado da solidariedade. Vamos ler de novo o artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais nos não é esse 283 que a gente tem que ler, pessoal, desculpa, a gente tem que ler o 284, que é justamente o que a gente está tratando. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Agora sim. Né? Então, dito isto, vamos voltar para o nosso exemplo. O B vai exigir do C quanto? 20 mais 5. 20 da cota parte do C, mais 5 da cota parte do E. Vai cobrar de D quanto? 20, que é a cota parte do D, mais 5, que é a cota parte do E. E também vai cobrar do A a cota parte do E, que é 5. Porque nas relações internas, mesmo o devedor que foi exonerado da responsabilidade pelo credor, vai responder pela cota parte do insolvente, conforme preconiza o artigo 284. Olha só. Contribuirão no rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Certo? E aí vem uma pergunta que surge a partir desse artigo 284. Esse rateio da cota-parte do insolvente atinge também o devedor que foi perdoado pelo credor? Então, no exemplo que nós demos aqui, anterior, se ao invés dele ter sido exonerado, ele tivesse sido perdoado. Então, exoneração é da responsabilidade. Ele continua devendo, mas agora apenas a sua cota-parte. Perdão significa que o credor perdoou a dívida dele, ele nada mais deve, nem os 20. Tá? Essa aqui é a situação. Aí a pergunta que eu fiz é, no rateio da cota do insolvente, aquele devedor que foi perdoado pelo credor também vai participar desse rateio? Ou ele não participa? Certo? Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer, que eu estou fazendo para vocês analisarem. E a resposta, ela foi dada no enunciado também de uma jornada do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado 350. Olha só, a renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente nos termos do artigo 84. Ou seja, o devedor perdoado pelo credor não participa do rateio da cota do devedor insolvente. Tudo bem? Isso aqui já foi, então, esse enunciado já justamente traduz aí o entendimento da maioria da doutrina, né, que faz esses encontros, essas jornadas, e que justamente aí acabam colocando esses enunciados como um norte, né, como algo a ser, uma baliza para ser observada pelos aplicadores do direito. Bom, o 285 traz uma situação também interessante.
Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. É realmente um caso bastante interessante e uma questão de justiça mesmo. Porque, olha, nesse caso, a dívida solidária, ela interessava somente a um dos devedores. Vamos imaginar um exemplo de um contrato de fiança em que se ajustou nesse contrato que o fiador era solidariamente responsável com o devedor principal. E aqui uma observação: embora exista um senso comum de que o fiador, por lei, ele é responsável solidário, esse entendimento é errado. O fiador, ele não é responsável solidário pela lei. Ele tem em favor dele o benefício de ordem, ou seja, primeiro o credor cobra o devedor principal. Se o devedor principal não tiver patrimônio, aí sim que ele pode cobrar o fiador. Isso que é o benefício de ordem. Mas é muito comum que no contrato de fiança exista uma cláusula em que o devedor se compromete, o fiador, perdão, se compromete solidariamente com o devedor. Então, por força do contrato, o fiador se torna solidariamente responsável pelo pagamento da dívida, certo? Mas isso é uma disposição contratual, não é legal. Então, imagine um contrato de locação, né, um contrato de aluguel, em que normalmente se exige a presença do fiador. Então, o locatário arrumou um fiador e, por força do contrato, esse fiador se tornou solidariamente responsável com o locatário, tá bom? O locatário atrasou o pagamento de 3 aluguéis, não pagou, e o locador foi cobrar do fiador, porque ele sabia que o locatário não tinha patrimônio e que o fiador, sim, ele tinha. Então, como ele é solidariamente responsável, ele foi, né, cobrado pelo locador e pagou as 3 parcelas de locação, de aluguel que estavam em atraso. Né? Concordam que no contrato de locação o único beneficiário é o locatário e não o fiador? O fiador só está lhe garantindo o pagamento da dívida? Então, neste caso, como a dívida solidária interessa exclusivamente a um dos devedores, que no caso é o locatário, o locador, em regresso, poderá exigir do locatário a totalidade do débito. Então, aí não tem cota à parte. Como a dívida interessa somente ao locatário, no caso, o fiador vai poder cobrar do locatário a quantia equivalente aos 3 aluguéis que ele pagou. Né? É justamente isso que é o conteúdo aí do artigo 285. Tudo bem? Essa parte aqui a gente vai utilizar na nossa atividade de participação da aula. Então, eram essas as observações para a gente finalizar o estudo das obrigações solidárias, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem para que depois aí na nossa aula ao vivo a gente possa responder para vocês, ok? Obrigada e até o nosso próximo encontro.